Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos dando então continuidade ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas aqui com a parte 2, capítulo 4, com o seguinte título: Um modo fácil de ser um bom conversador. Certa vez, fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge. E havia lá uma loira que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente de Lowell Thomas antes dele ir para o rádio, que havia viajado bastante pela Europa enquanto auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: Ó, Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu. Quando nos sentamos no sofá, foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. África! Exclamei. Que coisa interessante. Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade. Apenas me demorei 24 horas de passagem na Argélia. Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas? Que felicidade! Sinto inveja. Fale-me sobre a África. Isso foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre as minhas viagens. Tudo que desejava era um ouvinte interessado, para que eu pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Ela era uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, há pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York. E lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico, e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia. Ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite. Despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito insinuante. Eu era isto, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Por quê? Afinal de contas, quase nada disse. Nada poderia ter dito, se eu tivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte: ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Esta espécie de atenção é uma das mais altas deferências que podemos prestar a outros. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e pródigo no meu elogio. Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía. E era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos. E desejava mesmo. Disse-lhe que gostaria de vagar pelos campos com ele. E de fato gostaria. Disse-lhe que queria vê-lo novamente. E queria vê-lo mesmo. E assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa, quando na realidade fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo, o mistério de uma entrevista comercial coroada de êxito? Bem, de acordo com o que disse o genial Charles W. Eliot, não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. A atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais tão lisonjeador como isso. O próprio Eliot foi um mestre na arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas dos Estados Unidos, relembrou: enquanto o Dr. Eliot ouvia, seu silêncio não era mero silêncio, era uma forma de atividade.
Sentava-se com o corpo bastante ereto, as mãos juntadas sobre o colo, sem fazer menor movimento, a não ser quando girava um dedão em torno do outro, ou muito depressa ou muito devagar, encarando o interlocutor, ouvindo tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Ouvia com a mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto dizia. Ao final da entrevista, a pessoa que havia falado com ele sentia-se como se lhe tivesse dado algumas respostas. Isto é claro como água, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir tal coisa. Entretanto, conheço, e você também, comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar artigos com economia, arrumar suas vitrinas com arte, gastar centenas de dólares em propaganda, e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes. Empregados que interrompem constantemente os fregueses, muitas vezes contradizendo-os, irritando-os, o que apenas consegue levá-los para longe da loja. Uma grande loja de Chicago quase perdeu uma cliente regular, que anualmente gastava milhões de dólares, porque uma das vendedoras era mau ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez nosso curso em Chicago, havia comprado um casaco numa venda especial. Quando chegou em casa com a compra, notou que havia um rasgo no revestimento. No dia seguinte, retornou à loja e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até mesmo a dar-lhe ouvidos. A senhora o comprou numa venda especial, disse a vendedora. Apontou o dedo para um cartaz na parede. Está escrito lá, exclamou. Não aceitamos devolução. Se comprou, fique com ele. Conserte o rasgo a senhora mesma. Mas a mercadoria está com defeito, queixou-se a senhora Douglas. Isso não faz diferença, retrucou a vendedora. Sem devolução é sem devolução. A senhora Douglas, indignada, estava pronta para sair da loja, jurando nunca mais tornar a pôr os pés ali, quando a gerente do departamento a cumprimentou. Conheciam-se havia anos. A senhora Douglas contou-lhe o incidente lamentável. A gerente ouviu-a com a máxima consideração, examinou o casaco e disse: Nessas vendas especiais, liquidamos mercadorias de final de estação, por isso não aceitamos devoluções. Mas esta norma não se aplica a artigos com defeito. Por certo, restauraremos ou trocaremos o revestimento, ou se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se a gerente não aparecesse e escutasse as queixas da cliente, a loja teria perdido para sempre uma das suas mais antigas freguesas. Ouvir é um fator importante tanto em casa como no trabalho. Millie Esposito, de Croton-on-Hudson, Nova York, ouvia com atenção quando um dos seus filhos tinha alguma coisa a lhe dizer. Certa noite, estava sentado na cozinha com o filho, o Robert, e após uma rápida discussão sobre uma ideia que ele alimentava, Robert disse: Mãe, sei que a senhora gosta muito de mim. A senhora Esposito comoveu-se e comentou: Naturalmente que gosto de você. Duvidava disso? Robert respondeu: Não, mas sei realmente que a senhora gosta de mim quando quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para de fazer o que está fazendo só para me ouvir. O agressor crônico, mesmo mais violento crítico, mostraria-se mais tolerante e mais manso diante de um paciente e simpático ouvinte. Um ouvinte que se mantém em silêncio, enquanto o irascível pesquisador de defeitos se dilata como uma jiboia e vomita o veneno de seu sistema. Ilustrando. A New York Telephone Company descobriu, há poucos anos passados, que tinha de tratar com um dos mais relapsos fregueses que já atrapalharam a companhia. Enfureceu-se. Ameaçou separar o fone dos fios. Recusou-se a pagar certas contas declarando que as mesmas eram falsas. Escreveu cartas aos jornais. Formulou várias queixas à Comissão de Serviços Públicos e iniciou algumas ações contra a companhia telefônica. Finalmente, um dos mais hábeis eliminadores de contendas da companhia foi enviado para avistar-se com este semeador de tempestades. O eliminador de contendas, inteiramente silencioso, deixou o desagradável rapagão deleitar-se vomitando a sua bile. O homem da companhia telefônica ouviu e apenas disse sim
e mostrou-se simpático às suas reclamações. Ele estava colérico e falou durante quase 3 horas, disse o eliminador de contendas, quando relatou suas experiências diante de uma das minhas classes. Então voltei outra vez e ouvi um pouco mais. Estive com ele 4 vezes, e antes da 4ª visita, tornei-me membro titulado de uma organização que ele estava iniciando. Chamou-a de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefones. Ainda sou membro de tal organização, e segundo sei, sou o único membro em todo o mundo ao lado do senhor. Eu o ouvi e mostrei-me simpático a todos os pontos que frisou durante nossos encontros. Nunca tivera um homem de uma companhia telefônica falado com ele de tal modo e tornou-se quase amistoso. A razão que me levava a procurá-lo não foi mencionada na primeira vez, e muito menos na segunda ou terceira, mas na 4ª entrevista abordei o caso. Tive todas as contas pagas e, pela primeira vez na história das suas dificuldades com a companhia, retirou todas as queixas que formulara a Comissão de Serviços Públicos. Sem dúvida, o senhor considerou-se como sendo membro de uma cruzada, defensor dos direitos públicos contra uma contínua exploração. Satisfez sua vontade de ser importante, primeiramente agredindo e queixando-se, mas logo que se sentiu considerado e tratado como importante por um representante da companhia, suas queixas imaginárias se desfizeram como bolhas de sabão. Certa manhã, anos atrás, um freguês mal satisfeito entrou no escritório de Julian P. Detmer, fundador da Detmer Wool Company, que mais tarde se tornou a maior distribuidora de lãs no comércio de alfaiatarias. Este homem nos devia uma pequena importância, explicou-me o Sr. Detmer. O freguês negava isto, mas tínhamos a certeza de que ele estava enganado. Assim, nosso departamento de crédito insistiu pelo pagamento. Depois de receber várias cartas do nosso departamento, arrumou sua bagagem, fez uma viagem a Chicago e apressou-se em vir ao meu escritório, não somente para informar-me de que não viera pagar a conta, como também que nunca mais compraria mercadorias na Detmer Wool Company. Ouvi pacientemente tudo quanto tinha a dizer. Estive tentado a interrompê-lo, mas compreendi que seria má política. Assim, deixei que falasse tudo. Quando finalmente começou a esfriar e se tornou receptivo, eu disse calmamente: quero agradecer-lhe por ter vindo a Chicago falar-nos sobre isto. Fez-me um grande favor, pois se o nosso departamento de crédito o aborreceu, pode também aborrecer outros bons fregueses. Isso será muito mal. Acredite-me, estou muito mais desejoso de ouvir isso do que o senhor de me dizer. Era esta a última coisa no mundo que ele esperava ouvir de mim. Penso que ficou desapontado pela asneira de ter vindo a Chicago para me dizer-me uma ou duas coisas. E aqui, ao invés de atracar-me com ele, estava agradecendo-lhe. Assegurei que nós riscaríamos o débito dos livros e pedi que se esquecesse do mesmo, pois ele era um homem muito cuidadoso, com uma única conta a olhar, enquanto nossos empregados tinham que olhar milhares de contas. Por essa razão, havia menos possibilidade de ele estar errado do que nós. Disse-lhe que compreendia perfeitamente como se sentiu e que, se eu estivesse no seu lugar, teria certamente sentido o mesmo. Desde que se decidira a não comprar mais de nós, recomendei-lhe outras casas de lãs. Antes, quando ele vinha a Chicago, costumávamos almoçar juntos, por isso convidei-o para almoçar comigo naquele mesmo dia. Aceitou com certa relutância, mas quando voltamos ao escritório, nos fez um pedido de mercadorias como nunca fizera até então. Voltou para casa com disposições brandas e, querendo ser tão justo conosco como acabávamos de ser com ele, foi examinar suas contas. E, encontrando uma que não havia sido paga, enviou-nos um cheque com as suas desculpas. Mais tarde, quando a esposa o presenteou com um garoto, deu ao filho o nome de Detmer, e continuou freguês e amigo da nossa casa até a sua morte, 22 anos depois. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês, ocupava-se, depois da escola, em limpar as vitrines de uma padaria, para sustentar seus familiares. Sua gente era tão pobre que ele costumava diariamente percorrer as ruas com uma cesta, para catar pedaços de carvão que caíam dos carros ao descarregarem. Este rapaz, Edward Bock, não cursou em toda a sua vida mais de 6 anos de escola.
Tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas na história do jornalismo americano. Como conseguiu isto? É uma história comprida, mas o seu início pode ser contado rapidamente. Principiou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas, nem por um momento sequer, abandonou a ideia de ter uma educação. Ao contrário, começou a educar-se. Economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografias americanas. Fez tudo em silêncio. Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre a sua infância. Ele era um bom ouvinte. Incentivou pessoas famosas a falar de si mesmas. Escreveu ao general James A. Garfield, que era então candidato à presidência, e perguntou-lhe se era verdade que ele fora um moço de bordo num canal. E Garfield respondeu. Escreveu ao general Grant, perguntando-lhe alguma coisa sobre uma batalha, e Grant desenhou um mapa para ele e convidou este rapaz de 14 anos para jantar, e passou a noite conversando com ele. Este mensageiro da Western Union estava, em breve, correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Sir Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, o general Sherman e Jefferson Davis. Não somente manteve correspondência com essas pessoas eminentes, como logo obteve umas férias e visitou muitas delas, sendo um hóspede bem recebido em suas casas. Tal experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão e uma ambição que revolucionaram sua vida. E tudo, permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Markelson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Acham-se tão interessadas no que vão dizer e, em seguida, não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. Não somente os grandes homens estimam um bom ouvinte, mas, de ordinário, o povo faz o mesmo. Como disse o Reader's Digest uma vez. Muitas pessoas chamam médico quando tudo o que elas desejam é um público. Durante as horas negras da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo-lhe para vir a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas que queria discutir com ele. O velho vizinho veio à Casa Branca e Lincoln falou-lhe durante horas sobre a conveniência de lançar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln passou por todos os argumentos prós e contras sobre tal movimento. Leu cartas e artigos de jornais, alguns atacando-o por não ter libertado os escravos e outros porque receavam que ele abolisse a escravidão. Depois de falar durante horas, Lincoln apertou a mão do seu velho vizinho, disse-lhe boa noite e mandou-o para Illinois, sem mesmo perguntar-lhe a sua opinião. Lincoln falou todo o tempo. Isso parece que esclareceu seu pensamento. Ele pareceu se sentir mais tranquilo depois de falar, disse o velho amigo. Lincoln não queria conselho, queria apenas um ouvinte, amigo e simpatizante com quem pudesse descarregar. Perdão. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isto que, frequentemente, todos os fregueses irritados querem, bem como o empregado mal satisfeito ou o amigo magoado. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Fiquei fortemente impressionado, que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca, em toda a minha vida, vi a atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz, calma e macia. Fazia poucos gestos. Mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia,
mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significava ser ouvido daquela maneira. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas, ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompa no meio da sentença. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente. E o pior é que muitos deles têm seus nomes nos registros sociais. Importunos. Eis o que eles são. Importunos intoxicados com o próprio ego. Ébrios com o sentimento de sua própria importância. O homem que só fala de si, só pensa em si, e o homem que pensa somente em si, diz Dr. Nicholas Murray Butler, durante muito tempo reitor da Universidade de Columbia, é irremediavelmente deseducado. Não é educado, diz Dr. Butler, não interessando seu grau de instrução. Assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas a que o outro homem sinta prazer em responder. Concite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que um homem com o qual estiver falando está uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dente significa mais para ele que a fome na China, que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Princípio 4, então aqui, do livro. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Final do capítulo número 4.